quarta e sexta, do meio-dia e 15 até às 13 horas, com a apresentação irreverente de André Augusto, Messias Arruda e Alexandre Ferreira, e transmissão ao vivo pelo Facebook da Mega. Mega Esportes, aqui, na Mega FM. Diferente e surpreendente. A sua sintonia. Mega FM. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma semana abençoada diante aqui das câmeras dos estúdios da Mega FM 879 para transmitir a palavra do Senhor para você que está sintonizado conosco aqui no programa Visão Cristã. Eu sou o pastor Daniel Ruziski e nesta manhã eu vou falar com você sobre os padrões do céu, os padrões de Deus. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses capítulo 3, no versículo 17, onde diz a palavra: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos dê graça para o entendimento desta palavra. Que Deus me dê graça na condução desta mensagem, de forma que ela chegue para você que está sintonizado aqui conosco, de uma forma clara, de uma forma inteligível, de uma forma fácil de entender. Amém? A decisão, meus amados, de seguir a Cristo e tornar-se um discípulo dele, envolve também a decisão de viver pelos padrões estabelecidos pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, pela Palavra de Deus. Ao invés de continuarmos vivendo pelos padrões estabelecidos pela nossa sociedade, estabelecidos pelo mundo corrupto. A nossa sociedade, ela estabelece alguns padrões de comportamentos temporários, que são perfeitamente aceitos pelas pessoas, mas que sem dúvida nenhuma não seriam aceitos pelos padrões do céu. Amém? E nós precisamos entender, amados. Nós precisamos entender esses padrões, nós precisamos entender essas colocações ou esses padrões de vida que são estabelecidos pela sociedade, que estão estabelecidos aqui na terra, para nós diferenciarmos mediante a palavra do Senhor, mediante as Sagradas Escrituras, para não nos deixarmos sermos corrompidos pelos padrões terrenos, nos afastando da salvação, nos afastando de Cristo e nos afastando das Sagradas Escrituras. Na nossa sociedade, é perfeitamente normal e até aceito pela maioria das pessoas entreter-se com programas como filmes e vídeos pornográficos, lascivos, corruptos, violentos, tenebrosos. Também na nossa sociedade hoje já está estabelecido um padrão de namoro impuro, que está estabelecido entre a juventude. Não mais respeitar um ao outro até o casamento, ter esse livre acesso
as relações sexuais antes do casamento está se tornando um padrão, um comportamento normal, não aceito pelas Sagradas Escrituras, pelos padrões do céu. Também embriagar-se em excesso, beber em excesso, fazer uso de drogas, de componentes químicos que alterem o seu caráter, alterem o seu posicionamento diante da sociedade, que são padrões hoje praticamente aceitos da sociedade. A prática do homossexualismo, até o ponto de rotular essas relações como casamento. Isso está sendo estabelecido e aceito pela sociedade, mas não são aceitos pelos padrões bíblicos, não são aceitos pelos padrões do céu, não são aceitos pelos padrões de Deus. E a minha pergunta para você neste momento, nesta manhã maravilhosa de 19 de agosto, agora são 11 horas e 36 minutos aqui em Guararema, a minha pergunta para você é: que padrões você quer seguir? Os padrões da terra, desta sociedade, ou os padrões das Sagradas Escrituras, os padrões do céu? No padrão do céu, nada disso que eu falei é normal. A Bíblia, a palavra do Senhor, traz condenações a essas práticas, a esses comportamentos, de forma muito clara, de forma muito inteligível. Se você lê o primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1, lê ele todo com calma, com paciência, observando os detalhes que o Senhor nos fala através das Sagradas Escrituras, você vai compreender o que eu estou falando aqui nesta manhã. Mas, de acordo com a conveniência, de acordo com as conveniências pessoais, individuais, nós fazemos vista grossa para as Sagradas Escrituras, fazemos vista grossa para as palavras do Senhor Jesus e seguimos os padrões sociais. Mesmo que nós estamos vendo que eles estão contrários aos ensinamentos do Senhor Jesus, estão contrários às Sagradas Escrituras. Todo mundo faz isso agora. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, para você que está participando desta programação nesta manhã, você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Então nós não devemos ficar questionando os padrões ou nem fazendo comparações. Não devemos seguir os padrões sociais sem um questionamento bíblico, sem uma consulta na palavra do Senhor, sem observarmos o que diz as Sagradas Escrituras, o que diz a Bíblia a respeito deste padrão, ou daquele padrão que a sociedade está impondo a você, a mim, como normal, como sendo um padrão de comportamento normal. Quem vai nos alinhar, quem vai nos apontar a normalidade de um padrão de comportamento cristão são as Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus, é a Bíblia. O texto que nós acabamos de ler aqui no versículo 19, Filipenses capítulo 3, versículo 19, nos dá uma clareza a respeito disso. O apóstolo Paulo aqui nos diz: o destino deles é a perdição.
O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na infâmia. Porque se preocupam apenas com as coisas terrenas. Não devemos nos preocupar somente com as coisas terrenas, amados. Nós não somos desse mundo. A nossa casa é o céu. Em espírito nós chegamos a este mundo. E em espírito voltaremos a Deus. Voltaremos para casa. Nós percebemos aqui que a palavra do Senhor nos aponta para uma sociedade destinada à perdição, onde o seu Deus é o seu próprio ventre, ao seu egoísmo, à sua infâmia, preocupados apenas em viver os prazeres desta terra, sem se importarem com a vida dos outros e nem com a sua própria vida espiritual. A cada dia que se passa, leis e mais leis estão sendo desenvolvidas, criadas e aprovadas por corruptos, por injustos, em detrimento à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras, contrariando as Sagradas Escrituras e os seus ensinamentos e os seus padrões, estabelecendo padrões humanos como padrões de vida. E esses padrões não te conduzirão à salvação, ao céu, não. Serão padrões vividos aqui nesta terra de acordo com a sociedade que os impõe a você e a mim. E se nós os aceitarmos, nós ficaremos presos a eles aqui nesta terra. Não iremos para o céu. São padrões que não nos levam à salvação, não leva você à salvação. A nossa cidadania, amados, não é desta terra. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa cidadania está no céu. Para onde nós esperamos ansiosamente voltar. E com Cristo voltaremos. Aqueles que nasceram de novo em Cristo estão se preparando para uma caminhada de volta à pátria celeste, onde um dia todos nós viveremos com Cristo, teremos um encontro glorioso com Ele, num lugar onde não vai haver morte, dor, tristeza, lágrimas, e sim, somente alegria e adoração ao nosso Criador. O céu é o nosso lar. O céu é a nossa casa. Nós precisamos entender isso. É a nossa pátria, é a nossa herança. Nós não estamos caminhando, amados, para um túmulo gelado, vazio aqui nesta terra. Não. Nós estamos caminhando para a glória de Deus, para a pátria celestial, onde nós vamos morar eternamente. Um lugar de glória, de festa, de alegrias. Não vamos ficar presos a um cemitério. Não vamos ficar presos a um túmulo. Não. De jeito nenhum. Enquanto nós vivermos aqui nesta terra, cheios de confiança sobre o nosso futuro, nós precisamos combater, nós precisamos nos opor aos padrões dessa terra, aos padrões estabelecidos por essa sociedade e vivermos como cidadãos dos céus. E a nossa vida como cidadão do céu está pautada nas Sagradas Escrituras, está pautada na
na Bíblia, na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia nos ensina. Eu não tenho um padrão específico de vida para você chegar ao céu. Eu não tenho. Eu, pastor Daniel Ruzisca, eu não tenho esse padrão. Quem tem esse padrão são as Sagradas Escrituras. Quem tem esse padrão é o Senhor Jesus. E eu posso oferecer a você, eu posso mostrá-lo a você, eu posso convidá-lo a conhecê-lo. Isso eu posso. Mas não são padrões meus. Não são regras minhas. Não são decretos meus. São padrões dos céus. São padrões que o próprio Senhor Jesus estabeleceu para nós como modelo de salvação. Amém? O apóstolo Paulo nos afirma que deve haver uma conexão clara, uma conexão coerente entre o que cremos e o que praticamos. Entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos, aquilo que nós demonstramos para outras pessoas como vida prática de um cristão autêntico, de um homem, de uma mulher que vivem de acordo com os padrões do céu e não de acordo com os padrões desta terra. Não pode haver um abismo entre o discurso, o meu discurso e a minha vida. Não pode haver esse abismo, não pode haver esse impedimento, esta barreira entre aquilo que eu professo com a minha boca e aquilo que eu vivo com a minha vida diante de uma sociedade, diante daquilo que as pessoas nos veem, nos enxergam. Não, não pode. Muitas pessoas acreditam de uma forma errada que os mandamentos de Deus somente se encontram no Antigo Testamento, que o Novo Testamento só trata da história de Jesus, da história do início da igreja nesta terra e dos princípios da graça. Na verdade, há muitos mandamentos no Novo Testamento, dados por Deus para nos nortear, para nortear os nossos pensamentos, os nossos comportamentos diante de uma sociedade, diante de nós mesmos e diante de Deus, para seguirmos esse caminho. O apóstolo Paulo, o homem que recebeu a maior revelação da graça de Deus, escreveu assim em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 19. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é. Mas o que vale é guardar as ordenâncias de Deus. Amém? Então eu ter este ou aquele comportamento, eu ser circuncidado, eu não ser circuncidado, eu pertencer a uma igreja ou não pertencer a outra igreja, ou seja, esses padrões, eles não têm valor diante de Deus se eu não guardar as ordenanças, se eu não guardar os mandamentos de Cristo. Amém? Vamos considerar aqui alguns exemplos que são muitos discutidos e que por muitas vezes nos confundem e até nos perturbam. Por exemplo, Deus ordena claramente no Novo Testamento, no contexto da graça, que o sexo fora do casamento não é apenas proibido, mas será julgado. E essas palavras têm um significado profundo para nós que queremos andar de acordo com a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6 nos diz: porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino
de Cristo e de Deus. Ninguém se engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Amém, amados? Palavra de Deus, Novo Testamento, nos apontando que a impureza, a imoralidade, nos impedem de andar segundo os padrões dos céus. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Porque Deus vai julgar os imorais, os adúlteros. A palavra de Deus nos mostra, nos ensina. É que por muitas vezes, por nossas conveniências, nós deixamos de atentar às Sagradas Escrituras ou de obedecer às Sagradas Escrituras. Mas elas nos mostram claramente. Hebreus capítulo 13, no versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isto é promessa do Senhor. De maneira nenhuma vou te deixar, de maneira nenhuma eu vou te abandonar, se você andar segundo a minha palavra. Se você obedecer os padrões dos céus. Amém? O que nós acabamos de ler aqui, amados, nesse texto de Hebreus, ele não aborda apenas o sexo fora do casamento, mas também inclui a pornografia ou qualquer forma de impureza sexual, de imoralidade. Imoralidade. Deus deixa claro em sua palavra que os que cometem adultério, fornicação, homossexualidade, roubo, bebedeira, que inclui drogas e tudo mais, e outros comportamentos que não sejam, que hoje já são aceitos pela sociedade, mas não são aceitos por Ele, por Deus, não são aceitos pela palavra do Senhor, e seremos julgados por isso. Agora, eu te dou o direito, e respeito esse direito, de você não acreditar nessas coisas e continuar vivendo como está vivendo. É um direito seu, e eu devo respeitá-lo. Mas devo também te dizer, te alertar sobre esse teu direito. Ele não está te conduzindo para o céu. Se você quer chegar ao céu, esse não é o caminho. Esse não é o padrão. O padrão é outro. Nesse padrão você não chegará no céu. Não terá vida eterna com Cristo. Não terá vida eterna no céu. Esses padrões estão te conduzindo a outros lugares. Na verdade, a escolha é sua. Na verdade, hoje nós vivemos numa sociedade legalista, com inúmeras e inatingíveis regras sociais que têm causado muitos danos ao verdadeiro evangelho da graça e ferido muitas pessoas. Muitos comportamentos sociais, muitos padrões sociais, eles têm colocado dificuldades para o evangelho. Dificuldades para vivermos uma vida de acordo com a palavra de Deus. Vivermos uma vida segundo os padrões dos céus. E isso, amados, é complicado. Porque a nossa busca é viver pelo padrão do céu. A nossa busca é viver pelas Sagradas Escrituras. Então nós precisamos
entender isto. Nós precisamos deixar de vivermos pelos padrões da sociedade e vivermos então pelos padrões dos céus. Ô pastor Daniel, mas como é que é isso? Hoje é complicado, se a gente fala de Deus, fala da palavra de Deus, nós somos taxados como ignorantes, como retrógrados, né? Uma série de adjetivos aí que nos deixam ridicularizados. Meus queridos, Jesus Cristo caminhou por toda Jerusalém apanhando dos soldados, nu, cuspindo na cara dele. As pessoas cuspiam, jogavam terra nele, gritavam palavras incoerentes contra ele. Ao chegar lá no Monte do Calvário, ele foi pregado numa cruz. Ele morreu lá naquele lugar. Por mim, por você. Então, o que nós passarmos como algumas ofensas pessoais ou ridicularizações pessoais porque seguimos os padrões da palavra de Deus, não é nada, amados. Como dizia lá o antigo ditado, isso é café pequeno. Não nos devemos levar. A verdade é que nós temos evitado de falar claramente do Evangelho do Senhor Jesus, dos mandamentos das Sagradas Escrituras. Nós precisamos ser mais ousados nisso, termos mais convicções pessoais. Não podemos nos calar diante das aberrações que a sociedade tem nos imposto como regras, como mandamentos sociais, que se você não faz, você é cafona, você é retrógrado, ou você é rebelde, ou coisas dessa natureza. Nós precisamos olhar e enxergar nas Sagradas Escrituras as regras de vida. Eu não estou preocupado com o que o meu vizinho, o meu amigo, o meu familiar está pensando sobre mim, por eu viver de uma forma ajustada mediante a palavra do Senhor. Não posso ficar preocupado com isso, amados. Eu tenho que me preocupar em ministrar a palavra do Senhor para essas pessoas, para que eles entendam o que nós estamos fazendo, que o nosso amor por Cristo é muito maior, que Jesus Cristo se preocupou com a ovelha perdida, e eu também devo me preocupar com a ovelha perdida, com aquela ovelha que necessita de uma oração, necessita de uma orientação básica pela palavra de Deus, para que ela entenda a salvação em Cristo Jesus. Não podemos nos paralisar, ficar travado, achando que nós não podemos falar do amor de Deus para essas pessoas. Não, de jeito nenhum. Nós hoje temos oportunidades, amados, de estarmos participando de pequenos grupos em casas, pequenas reuniões nas casas, e nós não podemos deixar de orar pelas pessoas que chegam a essas reuniões e que não têm esses conhecimentos, para que elas venham a fazer parte daquele grupo de pessoas que entendem as Sagradas Escrituras, que entendem os padrões dos céus, que queiram conhecer os padrões dos céus. Não podemos ficar alheios, amados, a esse tipo de reação paralisante, onde nós não declaramos a palavra do Senhor para as pessoas de forma clara, de forma precisa, de forma concisa, para que elas recebam a salvação em Cristo Jesus. Quando nós abrimos a nossa boca e proclamamos padrões dos céus, proclamamos padrões das Sagradas Escrituras para as pessoas, nós estamos cumprindo a palavra do Senhor Jesus, que disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo.
nós estaremos cumprindo o ID. Estaremos cumprindo um mandamento precioso do Senhor Jesus, que é proclamar os padrões dos céus, os padrões das Sagradas Escrituras para todos aqueles que nos ouvem. Amém? Este é o meu convite para você nessa semana. Que você não se intimide diante das circunstâncias e nem diante dos padrões sociais. E estabeleça na sua vida, na sua mente e no seu coração, que você vai proclamar os padrões dos céus para as pessoas. Amém? Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima segunda-feira.